Gravou. Bom, Jaxlene, eu gostaria de que você desse a sua opinião pra gente sobre o que você via, o que você sentia, quem era o seu pai, o Cafita. Falar do papai não é ter dificuldade de falar em nada, porque meu pai era aquele pai dedicado, era um marido atencioso, era um grande companheiro da gente, né? Papai vivia no trabalho dele de manhã e de tarde, mas ele sempre estava preocupado com a educação dos filhos, se a gente tinha ido para o colégio, como era que a gente estava. Era um pai que ele percebia, conhecia a gente até pelo tom da voz, né? Quando me casei, eu fui morar em Fortaleza e às vezes quando eu ligava para ele e a gente dizia assim, benção papai, e ele dizia, o que foi que houve? Até ele tinha essa atenção exclusiva, né? Papai era um pai exemplar mesmo. Nós nunca tivemos assim dificuldades de relacionamento com meu pai, até porque ele sempre botou a religião, a educação como princípios básicos nas nossas vidas, né? Ele sempre dizia que a gente tem que respeitar do mais pobre ao mais rico, né? Sempre tratando por igual, sabendo que isso hoje em dia nem existe, né? Que sempre existe essa desigualdade, né? Mas ele não. Ele, do jeito que ele tratava o homem mais humilde, ele tratava o homem que tinha o dinheiro, tá entendendo? Papai foi tudo. Papai foi meu herói, para mim, para os meus irmãos. Papai é um exemplo, papai é a referência de como ser bom, tá entendendo? Como todos tendo seus defeitos, né? Mas o papai sempre demonstrava mais aquela fortaleza de homem, sabe? Tanto é que quando a minha mãe faleceu, a gente sofreu demais. Mas ele sempre botava assim, olhem a mãe de vocês. Eu acho que a gente pensava que o papai era eterno. Porque quando ele faleceu, até os dias de hoje, até parece que deixou nós tudo órfão, sabe? Assim, tudo pequenininho. Sabe, a nossa referência maior foi embora. E até hoje é sofrimento pra gente, sabe? Ele é realmente o orgulho dos filhos, é realmente o orgulho dos netos, o orgulho dos bisnetos. E ele já tem tataraneto também, tá? Nossa. Então, papai... eu me emociono, eu choro porque assim, o grande homem, né? Pra gente sempre foi o grande homem. Aproveitando que a gente tá falando dessa grande personalidade da Tapoca, como era que era feita as caridades que eu falei com seu irmão Julinho, ele também relatou sobre a caridade. Como era que era feito? O pessoal procurava ele? Como era que era feita a parte da caridade? Papai era assim. Ele nunca foi um homem rico de dinheiro, mas ele foi um homem rico de grandiosidade. O serviço de alto-falante dele, que era o microfone, atingia quase toda a Itapipoca. Então, o ato de caridade dele, ele não precisava, ele sempre dizia, existem as caridades que é preciso falar na radiadora, gritar, pedir ajuda. Mas existem as caridades que a gente ajuda no silêncio. Então, ele, por exemplo, era um documento perdido, era alguém precisando de dinheiro, era alguém precisando de comida, era alguém precisando de sangue, tá entendendo? Tudo ele falava naquele microfone dele, tudo. Era aniversário, era idas e partidas, as partidas de passageiros na Horizonte. Então a caridade dele se resumia na ajuda. Ele nunca precisou pedir dinheiro a ninguém, assim, por exemplo, de dizer, eu faço isso por dinheiro. Papai não fazia nada por dinheiro, em termos de caridade, não. Há um relato de quando ele faleceu, uma senhora estava com uma filha do interior do sertão, muito cheia de micoses. Aí essa senhora fez uma consulta com o doutor Geraldo, outra personalidade histórica da nossa cidade. Então o doutor Geraldo passou os medicamentos, ajudou em alguns medicamentos e olhou para ela e disse assim, ela falou que não tinha condições de ajudar, né, de comprar aqueles medicamentos.
Aí o doutor Geraldo, você conhece o pai dos pobres? Ela disse, quem é, doutor? É o Cafita. Vá lá na agência, fale com ele a sua dificuldade, que ele vai lhe ajudar. E ela disse que ela sentadinha na cadeirinha, perto do balcão que ele tinha na agência, e o papai passou, olhou para a criança, viu a criança muito doentinha, né? Também não falou nada. Pouco segundo voltou, olhou e disse, vixe, que esse era o linguajar dele. E vixe, acabou que até é doente, né? Aí ela disse que era tudo o que ela queria naquele momento o papai falar. Então ele pediu ajuda aos amigos, ao povo da Itapipoca, que eram as pessoas que ele amava, ele respeitava, do jovem, da criança, o jovem ao idoso. Pediu ajuda, contribuição, né, de medicamento, de comida. Ela disse que o dinheiro que ela arrecadou e o alimento, como eles eram muito pobres, deu para se alimentar assim, mais ou menos os 2 meses. Os 2 meses. E o medicamento a criança teve todos e se curou. Então eram essas caridades que ele fazia, tá entendendo? Ele não precisava olhar a pessoa para dar o dinheiro, a ajuda que estava precisando. Aqui, minha mãe fazia ao almoço, às vezes vinha gente até do interior para pegar uma panelinha de comida. Porque as panelas eram muito grandes, então ali ele alimentava os filhos e alimentava a quem vinha também para pedir. Né? Ainda na questão da caridade. Você tinha alguma ideia do que influenciou ele a ser uma pessoa tão boa? Ou foi algo que já nasceu com ele, sempre foi do feitio dele, da natureza dele ser uma pessoa tão boa? Assim, o meu pai, os meus avós paternos se separaram, meu pai era muito jovem, ele e os irmãos. Então, ele começou a ajudar, meu pai era muito religioso, ele tinha muita fé, o santo de devoção dele era Nossa Senhora, né? E São Jorge e São Sebastião. São Sebastião e Nossa Senhora das Mercês. Era o santo de devoção dele. Então, ele já começava a ajudar em casa, a criar ajudar a mãe a criar os irmãos, né? Às vezes ele vendia bolo e água no trem, que tinha um trem na madrugada. E muitos ali, às vezes, descia, era com fome, sabe? Já descia do trem e não tinha comido nada. Então o que ele fazia? Ele tirava aquele bolo sem cobrar nada e já dava, pois pega um pouquinho d'água, um pouquinho de suco, daqui come isso aqui, que daqui a pouco isso aqui não vai fazer falta para nós não. Sabendo ele que era o ganha-pão para ajudar os irmãos, tá entendendo? Mas eu acho que ele já veio da natureza mesmo, sabe? Da minha avó, do meu avô, né? Mesmo separados, mas eles mantinham um bom relacionamento entre si. E eu acredito que o amadurecimento, né, as dificuldades da vida, não fez o meu pai ser amargo, pelo contrário, fez ele ser esse homem caridoso que ele era, né? Entendo. Tinha mais alguma coisa que você gostaria de falar do seu pai? Alguma mensagem que ele deixou pra você, alguma coisa que você aprendeu com ele, só pra finalizar o vídeo? Sim. O papai sempre dizia pra gente assim, eu perdi minha mãe, meu irmão, com 1 ano depois veio o câncer da minha irmã, depois veio a morte do meu pai. No dia que fez 6 meses da morte do meu pai, morreu minha primeira irmã de AVC. Na missa de 7º dia de uma, nós estávamos velando o corpo da outra. E aí ele sempre dizia pra gente assim, faça das suas fraquezas a sua fortaleza. E esse legado e essa frase que meu pai deixou para mim e para os meus irmãos, a gente leva até os dias de hoje. Por isso que as pessoas às vezes ficam admiradas, né? Da gente já ter passado por tantas dificuldades na vida e tá assim sobrevivendo, porque ele sempre mostrou a fé como princípio básico. E a gente leva isso até os últimos dias das nossas vidas aqui. O meu pai, se ele estivesse aqui, eu diria novamente, pai, você é meu amor, você é meu herói e você é o meu exemplo, a maior referência de homem, como pai, como amigo, desculpe, Não, você falou isso. como irmão.
Pai, eu te amo. Sempre, sempre, sempre o Senhor vai estar nos nossos corações. Eu gostaria de agradecer desde já o tempo que você disponibilizou pra gente, né? E com certeza quando seu pai partiu foi com ele uma grande parte da Itapoca. Então muito obrigado, mesmo Nada. desde já. Para mim, eu fico feliz porque vocês estão jovens, né? Vai fazer 9 anos esse ano que o papai faleceu. E eu fico feliz porque vocês também vão conhecer a história dele, né? E aí virão outros e outros, e ele sempre vai estar na memória do povo. Com certeza. Muito obrigada. E a vocês, alunos, né? Ednardo, como é o nome? Bruno. E ao Colégio Pio XII, né? Também, que vocês estão dando essa oportunidade a gente de mostrar quem era o papai. Nossa, muito obrigado pela nada. Tudo de bom, viu, meu filho? Vocês vão meditar, vamos mandar. A senhora quer que a gente mande? Quero sim, quero. Depois eu dou um jeito.